Na área de psicologia da educação, o Piaget tem sido a nossa principal referência, historicamente. Então, o aparecimento do Vygotsky trouxe uma outra alternativa, e o Piaget não é um autor que se preocupe particularmente com a escola, com o professor, com a intervenção pedagógica. O aparecimento do Vygotsky atrai os educadores, porque é um autor que fala da escola, fala do professor e valoriza a ação pedagógica e a intervenção. É um autor que valoriza muito a escola, valoriza muito o professor, a intervenção pedagógica, o papel desse educador na formação do sujeito, quer dizer, o sujeito que passa pela escola tem na escola uma instituição fundamental para a sua definição, para o seu funcionamento psíquico. Nasci em 1896, na Bielorrússia, país que fez parte da extinta União Soviética, e morri em 1934, de tuberculose, aos 37 anos. Eu era membro de uma família com uma situação econômica bastante confortável e uma das mais cultas da cidade. Formei-me em Direito, trabalhei como professor e pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia, literatura, deficiência física e mental. Com Leontiev e Luria, formei um grupo de jovens intelectuais da Rússia pós-revolução que buscavam uma nova psicologia. Embora minha produção não tenha sido um sistema explicativo completo, ela foi vasta. Escrevi cerca de 200 trabalhos científicos, que foram pontos de partida para inúmeros projetos de pesquisas posteriores. Os temas dessas publicações vão desde a neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia e educação. Uma forma muito interessante da gente entrar na concepção do Vygotsky sobre desenvolvimento é uma questão que ele chamou de planos genéticos de desenvolvimento, que é uma ideia de que assim, o mundo psíquico, o funcionamento psicológico não está pronto previamente, quer dizer, não é inato, não nasce com as pessoas, mas também não é recebido pelas pessoas como um pacote pronto do meio ambiente. Então o Vygotsky é um autor, como outros, por exemplo, o Piaget, o Vallon, que é um autor chamado interacionista, porque ele leva em conta coisas que vêm de dentro do sujeito e coisas que vêm do ambiente e tal. Mas a postulação interacionista do Vygotsky ganha vida se a gente prestar atenção nesta questão dos planos genéticos que ele postula, porque ele fala em 4 entradas de desenvolvimento que juntas caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano, né? Então, uma é a filogênese, que é a história da espécie humana. Outra é a ontogênese, que é a história do indivíduo da espécie. Outra é a sociogênese, que é a história cultural do meio cultural onde o sujeito está inserido. E outra é a microgênese, que é um aspecto mais microscópico do desenvolvimento. A filogênese diz respeito à história de uma espécie animal, né? Todas as espécies animais têm uma história própria. E essa história da espécie define limites e possibilidades de funcionamento psicológico. Então tem coisas que a gente é capaz de fazer, tem coisas que a gente não é capaz de fazer. Então, por exemplo, a gente é bípede, tem as mãos, portanto, liberadas para outros tipos de atividades, tem uma determinada conformação da mão que permite movimentos finos, em pinça, por exemplo, que é uma coisa particular da espécie humana e muito importante. Tem a visão por 2 olhos, que é a visão binocular. Então tem uma série de características do corpo humano, do organismo, que vão servir de fundamento para o funcionamento psicológico depois. E tem coisas, como eu falei, que a gente faz e tem coisas que a gente não faz. A gente anda, mas não voa, por exemplo, né? E uma das características muito importantes da espécie animal humana é a plasticidade do cérebro. A gente tem um cérebro que é extremamente flexível, ele se adapta a muitas circunstâncias diferentes, e isso está ligado ao fato de que a nossa espécie é a que é menos pronta ao nascer. Quer dizer, o membro da espécie humana é aquele que é menos pronto ao nascer. Então, porque a gente tem uma parte do desenvolvimento tão em aberto, é que também a gente tem um cérebro tão flexível, porque dependendo do que o ambiente fornecer, o cérebro vai se adaptando e vai funcionando de um determinado jeito.
O segundo plano genético de que Vygotsky fala é o chamado ontogênese, que significa o desenvolvimento do ser, quer dizer, de um indivíduo de uma determinada espécie. Então, em cada espécie, o ser, o membro individual daquela espécie tem um caminho de desenvolvimento. Então, nasce, se desenvolve, se reproduz, morre e tal, num determinado ritmo de desenvolvimento, numa certa sequência e tal. E este plano genético da ontogênese está muito fortemente ligado ao da filogênese, porque os dois são de natureza muito biológica, dizem respeito à pertinência do homem à espécie. A gente é membro de uma determinada espécie e, por ser membro dessa determinada espécie, passa por um percurso de desenvolvimento que é um certo percurso e não outro, né? Então aí entra, por exemplo, a criança nasce e só fica na posição deitada, depois ela aprende a sentar, depois engatinhar, depois andar, por exemplo, nessa sequência, e assim por diante. Quer dizer, tem várias coisas que são determinadas pela passagem daquele indivíduo da espécie por uma certa sequência de desenvolvimento. O terceiro plano genético postulado pelo Vygotsky é o chamado sociogênese ou história cultural, que é assim a história da cultura onde o sujeito está inserido. Mas não a história no sentido da história do Brasil, a história do mundo ocidental e tal, mas mais as formas de funcionamento cultural que interferem no funcionamento psicológico, ou que definem, de certa forma, o funcionamento psicológico. Então, essa questão da significação pela cultura tem dois aspectos. Uma que a cultura funciona como um alargador das potencialidades humanas, né? Como eu tinha falado, por exemplo, o homem anda, mas não voa, agora voa porque criou o avião. E um outro aspecto da história cultural é como cada cultura organiza o desenvolvimento de um jeito diferente, né? Então, a passagem pelas fases do desenvolvimento é relida também, ou lida e relida pelas diferentes culturas de formas diferentes. Quanto a isso, um exemplo bem importante é o da adolescência. A puberdade é um fenômeno biológico. Todos os seres humanos passam pela puberdade, né? Amadurecem sexualmente, aparecem caracteres sexuais secundários, possibilita a reprodução, etc. Mas a puberdade é compreendida historicamente de formas diferentes em cada cultura. Então, o conceito de adolescência é um conceito cultural, embora esteja assentado sobre um conceito biológico que é a puberdade. Na nossa cultura, por exemplo, cada vez mais a adolescência é um período bastante estendido, né? Hoje ela é muito mais estendida do que ela era há 30 anos atrás. Hoje talvez uma menina de 9 anos esteja já preocupada em se arrumar, em ter namorado, não sei o quê, e ela pode morar com os pais até os 30 anos e ter uma relação de filha, de adolescente. Outro exemplo interessante é o da terceira idade, como categoria que a nossa cultura criou há muito pouco tempo. Quer dizer, a gente sempre teve o velho, sempre teve o idoso. Mas a categoria terceira idade, como uma categoria que tem produtos de mercado especiais para ela, tem atividades especiais, tem instituições que cuidam disso e tal, e que é consumido assim, é uma categoria claramente cultural. Ela não diz respeito ao envelhecimento do corpo da pessoa, ela diz respeito ao modo como a cultura olha o idoso.